pastor. Amém. Cada um desses cabelo branco aqui, cada um tem um nome, né? Sabe como é que é? Amém, queridos. Muito boa noite para todos. A graça e a paz do Senhor Jesus para o seu coração. Seja muito bem-vindo. Curva a sua cabeça um pouquinho. Vamos mais uma vez colocar esse tempo diante de Deus. Senhor, nós te louvamos pela sua presença aqui conosco. Damos a ti toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, Senhor, e queremos dizer, longe de nós, nos estribar no nosso próprio entendimento. Livra-nos, Deus, dessa terrível maldição, quando a sua palavra diz, maldito o homem que confia no homem, que faz da sua carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, será como a tamargueira do deserto. Livra-nos disso, Senhor. Queremos declarar que estamos cônscios disso, que a nossa suficiência, que a nossa capacitação vem do alto, vem de ti, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Por isso, mais uma vez, tem misericórdia das nossas vidas, que haja abundante inspiração sobre este lugar, Senhor. Oramos por uma atmosfera espiritual fértil, frutífera, susceptível ao espírito de conhecimento e revelação, e tudo aquilo que o Senhor tem preparado para esse tempo, que realmente se cumpra nas nossas vidas, pois é no nome de Jesus que nós oramos, Senhor, no nome de... Nós então compartilhamos um pouco sobre isso, o discernimento profético do momento presente, não é como a Bíblia fala, mas os filhos maduros de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. E hoje eu gostaria de trabalhar com um outro conceito com você, que é muito importante nessa jornada em direção à maturidade, que é o conceito de objetividade. Nós vamos vivendo a nossa vida e quando você vai ganhando maturidade, você chega no momento que você começa a entender isso, que não vale a pena ficar pulverizando esforços em tantas coisas, que nós precisamos de administrar os nossos esforços de uma forma mais inteligente, mais focada. E então entra realmente esse conceito que é tão importante, que é o conceito de objetividade e que tem tudo a ver com qualidade de vida. Deus não está só preocupado com a nossa salvação, lógico, essa é a vontade de Deus, que todos se salvem, mas nós sabemos que a salvação, gente, só é a porta. Mas Jesus não se apresentou só como a porta, ele disse, eu sou o caminho. Nós temos uma jornada diante de nós, e nós precisamos de viver essa jornada da maneira mais objetiva possível, porque como diz o salmista, a nossa vida é como um conto ligeiro, é como um vapor que fica por um pouco e logo se desvanece. Então nós precisamos entender que viver objetivamente tem a ver com ganhar em qualidade de vida. Objetividade é simplesmente a capacidade de acertar o alvo certo. Talvez você fale, pastor, mas isso é muito redundante para o meu gosto. Uma vez numa competição de arco e flecha, um dos competidores, o cara atirou precisamente na mosca, só que do alvo do lado. Ele acertou o alvo, mas não foi o dele, então ele foi desclassificado. Você já ouviu aquela ilustração da escada do sucesso? Que o cara coloca a escada numa parede enorme e vai subindo degrau por degrau, degrau por degrau. Quando ele chega lá em cima e ele olha assim para o panorama todo, ele fala, coloquei a escada na parede errada. Não era aqui que eu queria ter chegado. Imagina você viver a sua vida inteira e chegar no final, você fala assim, não valeu a pena, não era aqui que eu queria ter chegado. Uma vez eu vi Miles Monroe fazer uma declaração que me impactou muito. Ele falou, a maior tragédia da vida humana não é a morte. A morte só é uma passagem, mas a maior tragédia da vida humana é você ter vivido a sua vida inteira sem tocar a eternidade.
uma vida sem propósitos. Essa é a maior tragédia. Objetividade é você colocar a escada na parede certa, atingindo o objetivo correto. E isso tem muito a ver com inteligência vocacional, principalmente. Objetividade é esse poder de tornar o nosso sonho realizável através de um projeto executável. Eu gosto muito de um curso de uma das escolas que nós temos na Jocum, que chama EPOL. Ela trata exatamente disso. Ela te ajuda a construir o seu projeto missionário, mas de uma forma realizável, não é? E é interessante que quando os alunos estão aprendendo a traçar objetivos, planos, como que isso gera dificuldades e conflitos, porque muitos, às vezes, começam a idealizar projetos tão abstratos e reais que eles não podem ser traduzidos de uma forma realizável. Não adianta você ter um projeto, não é? Que você mirabula, viaja, sonha, escorrega, não é? Mas aquilo não pode ser realizado. Frustrante. Às vezes, muitas dessas pessoas nunca acordam dos seus sonhos ou para os seus sonhos, não é? É muito importante a gente sonhar, mas o mais importante é saber viabilizar esses sonhos de uma maneira prática. Então, objetividade espiritual fala disso, a capacidade de estabelecer referenciais na vida de acordo com o plano de Deus. Obviamente que para isso é muito importante a gente ouvir a voz do Senhor, entender que nós fazemos parte dessa geração profética que Joel profetizou nos últimos dias, diz Deus: derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os jovens terão visões, os filhos e as filhas profetizarão, os velhos sonharão sonhos. Uma geração profética que está dentro de uma atmosfera de criatividade, gente que vai romper fronteiras em todos os sentidos. E eu creio que Deus está levantando essa geração no Brasil. E nós vamos ver realmente projetos missionários invadindo, já estamos vendo, projetos missionários a partir de brasileiros, alcançando realmente todas as nações dessa terra. Todo ser humano carrega dentro de si um desejo inato de possuir direção e propósito na vida. Todo ser humano tem isso. Nós fomos criados por Deus com isso. E, inclusive, entender isso, discernir isso com o discernimento de Deus é um dos maiores segredos para a nossa saúde emocional. Ter uma razão para viver afeta diretamente a nossa qualidade de vida, porque vida eterna não é só quantidade de vida, é, acima de tudo, qualidade de vida. Todos nós temos uma direção vocacional a seguir. Esse senso de destino é como uma bússola que Deus colocou dentro de nós. Isso vai nos orientar dentro de todo esse vasto território pelo qual nós podemos servir a outros, cumprindo assim o significado da nossa existência. Toda a nossa natureza foi desenhada especificamente para cumprirmos um papel que está implícito na nossa personalidade. Cada um de nós fomos divinamente dotados de dons, habilidades que nos capacitam a cumprir um propósito. Nós não somos sobreviventes nessa terra. Nós estamos aqui para viver para um propósito. Isso é muito importante de nós entendermos.
E nós só seremos realizados na mesma medida que nós realizamos ou cooperamos com a realização de outros. Incrível, não é? Por isso que liderança é isso. Liderança é investir na liderança de outros, é investir no propósito de Deus na vida de outros. É o princípio do serviço. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E a Bíblia nos ensina isso, que o nosso dom tem um caráter irrevogável, não é? A Bíblia fala que os dons e o chamado, eles são sem arrependimento. Ele vai aflorar naturalmente. Mas, apesar disso, essa é a tendência, o nosso dom, o nosso chamado, isso começar a se despontar naturalmente, apesar disso. O nosso dom, o nosso chamado, ele também pode ser ignorado, enterrado. O que faz com que a nossa vida se torne fútil, definhada. Por isso que vale a pena a gente ressaltar as palavras de Jesus em Mateus 13, 12. Ele fala assim: porque ao que tem, ser-lhe-á dado. E ao que não tem, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Dom e responsabilidade andam juntos. Responsabilidade é a habilidade para responder pelas nossas escolhas e pelos investimentos que Deus, na verdade, fez nas nossas vidas. Então, a tendência maior é que, de alguma forma, nós vamos usar o nosso dom. Seja com egoísmo ou com desprendimento, para o bem ou para o mal, para servir aos propósitos de Deus, ou talvez até para servir os propósitos de Satanás, porque eles são irrevogáveis, eles estão em nós, não é? E isso então vai determinar o nosso caráter, destino e a nossa realização. Então, pensando nessas coisas, eu comecei a imaginar um ciclo, que eu quero compartilhar com você, e eu chamo isso, o ciclo da vida realizada. Eu não gosto muito da palavra felicidade. Felicidade é uma coisa muito temporal, circunstancial. Eu gosto do conceito de realização. O ciclo da vida realizada. E esse ciclo começa com o conhecimento do dom. Quando você conhece o seu dom. Então, o dom, ele vai gerar paixão. Paixão. Não é? Como é que você, inclusive, reconhece o seu dom? É exatamente por aquilo que você gosta de fazer. É aquilo que você faz e com pouco esforço você tem muita produtividade. Por isso que é muito importante a gente saber investir no nosso dom, no sentido de que nós temos que nos tornar mais fortes naquilo que nós já somos fortes. Moralmente falando, se você tem alguma fraqueza, você tem que procurar se fortalecer naquilo que você é fraco. Mas vocacionalmente não. Não tente granjear uma coisa que Deus não te deu. Entende? Seja ainda mais forte naquilo que você já é forte. Seja uma pessoa que realmente vai ser diferenciada. Isso realmente é uma atitude de inteligência. Porque quando você quer granjear um dom que você não recebeu de Deus, você vai usar muito esforço e ter uma produtividade muito pequena. Por isso, não fica buscando posição na igreja, não busca posição. Coloca o seu dom em serviço. O seu dom em serviço, no tempo certo, vai construir na proporção certa a sua identidade e até mesmo uma posição. Mas quando a gente fala sobre ministério, sobre dom, nós temos que entender que essas coisas, elas estão muito mais associadas à função do que à posição.
Ministério pastoral não é título, é função. Você sabe que tem gente que não tem um título de pastor e pastoreia muito mais do que às vezes o cara que tem um título? Não, mas é verdade. Porque isso é função. Não é uma, como é que fala assim, como é que poderia dizer assim, quando você sair escalonando as coisas, não é? Quando a Bíblia fala sobre os apóstolos, os profetas, os mestres, os pastores, os evangelistas, então parece que o pessoal cria uma hierarquia nisso, mas na verdade no reino de Deus tudo isso é função. Aliás, você tem que pegar essa pirâmide e virar ela ao contrário. Era assim que Paulo enxergava, como apóstolo ele se viu o menor de todos, porque ministério apostólico tem a ver com o pioneirismo. Mas o dom gera paixão, a paixão produz visão, a visão precisa de ser elaborada numa missão, a missão gera frutificação e a frutificação traz a realização. É o que eu chamo o ciclo da vida realizada. Então, vamos caminhar nisso. Dom produz paixão. A vida respira quando você exercita o seu dom, porque você está fazendo o que você gosta, você está fazendo a sua natureza funcionar, o propósito de Deus funcionar na sua realidade. É lógico que algumas coisas podem causar uma desconexão entre o dom e a paixão. Se você é uma pessoa amargurada, que não perdoa, que adoeceu emocionalmente por escolhas erradas, escolhas morais erradas, não é? Normalmente o que nos desconecta, o que desconecta o dom da paixão é o pecado. Mas uma pessoa que realmente procura ter uma vida íntegra com Deus, ela vai experimentar isso, a paixão. E a paixão vocacional vai gerar uma visão, porque quando você começa a fazer aquilo que você gosta, daqui a pouco você começa a enxergar o seu futuro, você começa a olhar longe, aí vem realmente os sonhos, vem idealizações. Então, paixão vocacional produz visão, ou seja, uma direção firme na vida, uma maneira detalhada e objetiva de viver a vida, desfrutando do seu máximo potencial. É a visão, é o poder de uma visão. A visão é mais do que um sonho realizável. Inclusive aqui se encaixa esse conceito da objetividade, que traduz a essência de você viver inteligentemente de acordo com o propósito de Deus. Por meio da visão, nós começamos a expressar a nossa fé, exercitar a nossa fé, coisas sobrenaturais começam a acontecer, os montes são removidos, porque você tem uma visão. Você tem uma visão. E por sua vez, a visão precisa ser traduzida numa missão. Não adianta só você parar na visão, não é? Existe, a visão é uma coisa do futuro, é onde você quer chegar, não é? E para você chegar lá, você vai ter que ter um plano que vai te permitir realmente experimentar uma missão. A missão é a concretização da visão. Fala de projetos sendo desenvolvidos como estilo de vida. É mais do que um trabalho qualquer. Veja bem, é mais do que um serviço qualquer. Nós sabemos que todo serviço é digno, todo trabalho é digno. Mas quando você realmente está fazendo algo, você está encaixado, fazendo sistematicamente algo que pulsa no seu coração e no seu chamado, realmente é outra conversa. A missão é o nosso dom em serviço, é altamente produtivo. Isso vai gerar frutificação. E uma vida frutífera nos realiza.
E essa realização não é algo que depende só de um momento que você foi feliz ou infeliz, porque todos nós temos os nossos momentos felizes e infelizes, os altos e baixos que nós temos que saber administrar. Mas quando a gente fala de realização, nós estamos falando realmente de um estilo de vida que prevalece no sentido de aumentar nossa qualidade de vida. A realização refina o dom, potencializa o dom, fechando esse ciclo que eu chamo o ciclo da vida realizada. Obviamente que quando esse ciclo é quebrado em algum desses pontos, quando algo se rompe nesse sentido, nós começamos a violentar a nossa natureza. É aí que algo começa a morrer dentro de nós. Então nós podemos definir a realização como sendo a capacidade de identificarmos essas habilidades que Deus nos deu, são habilidades naturais, exercitá-las com a motivação de agradar a Deus e servir as pessoas. Como eu disse, realização é um conceito mais nobre e que vai muito além do conceito de felicidade. O conceito de felicidade se restringe, muitas vezes, a situações momentâneas que dependem de fatores externos. O ciclo da vida realizada. A contrafação desse ciclo é o que eu chamo o ciclo da crise existencial. E hoje a gente observa muitas pessoas naufragadas num ciclo como esse. Crise existencial. A gente que lida com aconselhamento, que interage com os bastidores da vida de muita gente, tem que lidar com isso sempre. Então fica fácil concluir uma respectiva linha de ação que resulta numa vida derrotada, depressiva, passiva, não é? E fazendo então um paralelo, isso começa com, assim como tudo começa com o conhecimento do dom, esse ciclo começa com a ignorância. Quando você ignora o seu dom, a ignorância gera negligência. A negligência produz passividade. A passividade gera a necessidade. A necessidade produz frustração. E a frustração acaba construindo a depressão. Isso é o que eu chamo o ciclo da crise existencial. O ponto de partida é a ignorância, não é? E aqui é onde talvez o diabo mais investe. Quando Jesus realmente ele explica um dos papéis que Satanás desempenha sendo o príncipe das trevas. Talvez a melhor maneira da gente entender o que Jesus quer dizer com trevas tem a ver com ignorância, não é? A ausência de luz, a ausência daquela luz que nos priva da verdade e da vida. Então, trevas nada mais são que ignorância, falta de conhecimento, e nós sabemos que Satanás é o príncipe da ignorância. Porque quando o ser humano está na ignorância, quando ele desconhece as verdades espirituais, as leis que governam o mundo moral, quando o ser humano desconhece a pessoa de Deus, a natureza de Deus, não experimenta um relacionamento com Ele, quando você está na ignorância, você vai viver em desordem, não é? A sua vida realmente se desorganiza e tende ao caos, não é? Então, Satanás é a fonte de toda essa desordem, da confusão e da ignorância. Ele reina na ignorância. Então, na mesma proporção que nós ignoramos o nosso talento, nós iremos negligenciá-lo. E negligência é irresponsabilidade. É o que Jesus conta sobre aquele homem que enterrou o seu dom, lembra? A parábola dos talentos. Ao que lhe respondeu o seu senhor, aquele homem que havia recebido um só talento
E ele fala: ah, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, atemorizado escondi o meu talento. Ele simplesmente enterrou o seu talento. Ao que lhe respondeu o seu senhor: servo mau e negligente. Negligente. Tirai-lhe, pois, o talento, dai ao que tem os 10 talentos. Ao que tem, será dado. Ao que não tem, até o que tem será tirado. É assim que o reino de Deus funciona. A negligência vai atrofiando a alma, trazendo a passividade. Passividade mata a iniciativa, tornando a alma indolente, a mente preguiçosa, e traz consigo a necessidade. Gente, hoje tem muita gente passando necessidade, porque são pessoas que entraram exatamente nesse ciclo. Porque, gente, Deus criou esse planeta com recursos de sobra. De sobra. Deus é um Deus de favor. O reino de Deus é um reino de abundância. Literalmente, Deus tem muito para todos. Não precisa ficar disputando um com o outro. Quem é dono desse pedaço? Porque tem muito para todos. Tem recursos de sobra nesse planeta. Mas às vezes o problema maior nosso é que nós estamos negligenciando o tesouro que Deus colocou em nós, nosso talento, tomando o caminho da passividade. E passividade, não tem jeito, leva à necessidade. Invariavelmente a frustração se instala e muitas vezes se alastra como um carcinoma emocional, produzindo depressão, que pode ser definido como a alma em agonia de morte, uma existência sem nenhum tipo de anseio ou esperança. Pessoas que estão simplesmente desistindo da vida. É o ciclo da crise existencial. Algum tempo atrás, eu estava lendo um livro, se eu até não me engano, era um livro do Dan Duque, e ele compartilhou uma pesquisa que foi feita envolvendo pessoas cristãs, não é? Uma pesquisa envolvendo duas questões muito simples. A primeira pergunta, e foi uma enquete realmente que abrangeu assim muita gente numa região dos Estados Unidos, se eu não me engano. Mas a primeira pergunta era a seguinte: você conhece de maneira específica o propósito de Deus ou a razão maior para a sua existência? Então, essa foi a pergunta. Você conhece de maneira específica o motivo pelo qual você existe? Vocacionalmente falando, por que você está aqui moralmente falando, onde nós temos que chegar? Não é? E surpreendentemente, de todas as pessoas que responderam essa enquete, apenas 10% responderam afirmativamente. 10%. Não, eu conheço, eu sei. Eu sei por que eu existo. A outra pergunta, ela tinha um cunho mais prático. E ela apelava realmente para o coração, ou seja, você está vivendo de acordo com esse plano? Você se sente encaixado nesse plano que você sabe, ou nesse propósito que você sabe ser o propósito divino para a sua existência? Então, nessa segunda, para as duas perguntas, no final, apenas 1% de todas as pessoas que responderam essa enquete responderam isso afirmativamente. 1%. E isso assim me chamou muito a atenção, porque isso é uma denúncia, não é verdade? Aqui a gente está tendo um certo diagnóstico da igreja que eu acho que é muito importante, é um alerta. Pelo menos dentro de mim os alarmes soaram, não é?
Então esse diagnóstico reflete a real situação espiritual dessa geração. E isso também explica muitos flagelos da alma. Uma vida sem sentido adoece a alma. Se você almeja o nada, você vai acertar o nada. É lá que você vai chegar. Não é? E é dessa forma que nós anulamos o significado da vida. Por isso que esse é um dos maiores pontos de batalha espiritual, não é? É aqui que muitos literalmente estão sendo roubados e devastados. É interessante notar o esforço que Paulo faz para proteger Timóteo nesse sentido, não é? Quando lá em 1 Timóteo ele fala, não negligencies o dom que há em ti, não é? Depois ele escreve de novo em 2 Timóteo, veja bem, nas duas cartas ele enfatiza isso. Por esta razão te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti, não é? Então, como que Paulo realmente enfatizou isso para Timóteo? Porque isso era fundamental para que ele pudesse experimentar a plenitude que Deus tinha para ele. A tarefa mais nobre de um líder é liberar o dom das pessoas. Um verdadeiro líder é um destrancador de dons, é um liberador, é uma pessoa que preside. Ser mais específico, não quero falar só de liderança, porque talvez é até um outro conceito, mas aquele que preside. Presidir não é reter autoridade, é delegar autoridade, entendendo, discernindo a identidade vocacional das pessoas. É você saber realmente alavancar as pessoas para aquilo que é o chamado delas. E há muito o que se fazer nesse sentido. Às vezes o que a gente percebe hoje, como essa pesquisa fala, que são poucas pessoas que estão vivendo objetivamente as suas vidas. E eu não estou dizendo isso só num contexto espiritual ou ministerial, contexto de igreja, mas eu estou falando num contexto até vocacional, em geral, profissionalmente falando, não é? Às vezes a quantidade de pessoas que elas, por exemplo, trabalham em algo, numa rotina que elas detestam. O cara não vê a hora do dia acabar, porque ele não suporta o que faz. O emprego dele é uma prisão. Aí ele fica sonhando com a aposentadoria. Só que quando a aposentadoria chega e ele pensa que isso vai ser a liberdade, ele cai no tédio. E descobre que a situação, em vez de melhorar, piorou. E quando vê, a vida dele já está no fim. Se tem uma palavra que eu risquei da minha vida, foi essa, aposentadoria. Eu não quero esse negócio para mim, não. Eu quero servir a Deus, servindo as pessoas com o dom que Ele me deu até o último fôlego de vida. Eu costumo dizer, a aposentadoria é o atestado de óbito emocional. Eu acredito que Deus criou cada pessoa com um propósito definido. E esse propósito, ele tende a se manifestar especialmente na juventude. Quantos se consideram jovens aqui? Glória a Deus, isso mesmo, né? Por meio de uma paixão, uma visão que nos desperta para uma vida vocacional desafiadora. O que o profeta Joel falou? Quem teria visão? Os jovens terão visões, não é? Os jovens terão visões. Irmãos, é impressionante, pelo menos comigo foi assim. Na minha juventude, por mais, lógico, que a gente tem as nossas imaturidades, a gente tem pouca maturidade e muita força,
É por isso que, na verdade, Deus realmente permite esse encontro com o nosso chamado. E aí você tem que tomar uma decisão. E aqui acontece muitas vezes esse famoso conflito de gerações, porque os velhos, além de não terem visões, têm oposições. E aí começa o conflito de gerações. E é aqui que muita gente negocia o seu chamado e se vende. Toma um outro caminho que depois, às vezes, é difícil. Deixa eu fazer uma abordagem também que eu acho assim que é importante, que eu chamo aqui conflitos de mentalidades. E primeiro um conflito teológico, vamos colocar assim. Teologicamente existem duas mentalidades que podem traçar rumos bem diferentes para a gente. A mentalidade grega e a mentalidade hebraica, judaica. A mentalidade grega, a soberania de Deus não interage com a responsabilidade humana. É uma teologia que tende mais ao fatalismo. O que será, será. Está tudo determinado. Então nós não podemos mudar as coisas porque elas já estão determinadas. Eu, pessoalmente, uma posição minha, não é? Eu não acredito numa predestinação em termos de salvação e caráter. A Bíblia revela qual que é a vontade de Deus. Que alguns se salvem e outros se percam? Não, qual que é a vontade de Deus? Que todos se salvem. Eu não acredito então numa predestinação em relação à salvação e caráter, mas eu acredito numa predestinação em relação à dom e vocação. Isso eu acredito, né? Quando a gente pensa nesse tipo de mentalidade grega, muitas pessoas tendem à passividade, elas se acomodam simplesmente nisso. Não, já está tudo determinado e tal, ok, não é? E a gente vê alguns textos na Bíblia até assim interessantes nesse sentido, que de certa forma até dariam um respaldo para isso. Por exemplo, lá em Romanos 9, versículos 12 e 13, por isso que Pedro falou assim que Paulo tinha uma teologia com coisas que eram meio difíceis de entender, não é? Mas falando sobre Esaú e Jacó, no versículo 12 ele fala assim: o maior servirá ao menor. No versículo 13 ele fala: amei Jacó, aborreci Esaú. Agora, onde é que esses textos estão na Bíblia? De onde é que Paulo tirou isso? O maior servirá ao menor, isso está em Gênesis 25, 23. Quando eles estavam no útero de Rebeca, e os meninos estavam lá dentro brigando, sei lá o que foi, Rebeca falou: Deus, o que está acontecendo? O que Deus viu dentro dela? Não foi 2 meninos, 2 nações. Por isso, quando você aborta uma criança, você não está abortando uma criança, você está abortando uma nação. 2 nações tem dentro de você, e ele falou: o maior vai servir o menor. Você sabe que esse é um princípio do reino. Jesus, o maior, serviu Adão, o menor. São os paradoxos do Evangelho. Paradoxo é uma verdade escondida numa contradição aparente. Funciona assim. Agora, quando Paulo fala amei Jacó e aborreci Esaú, isso não está em Gênesis, isso está em Malaquias. Depois que as escolhas foram feitas, amei Jacó. E olha, Jacó era o cara que tinha tudo para dar errado. Vai ser picareta assim, igual esse Jacó, rapaz. Mas, ok, essa mentalidade grega que é
uma teologia mais fatalista, onde a soberania de Deus não interage com a responsabilidade humana. Às vezes é difícil a gente entender umas coisas quando você vai falar de soberania de Deus. Eu só estou tentando construir aqui um entendimento que pode nos responsabilizar mais. A mentalidade judaica é interessante. A soberania de Deus interage com a responsabilidade humana. É o que eu chamo assim uma teologia relacional. As nossas escolhas presentes vão determinar o nosso futuro. De certa forma, em algumas situações, nós podemos ser até co-criadores com Deus, e somos responsáveis pelo nosso destino, não é? Algumas situações que parece que elas já estavam determinadas de uma forma, por causa do comportamento humano, elas podem ser totalmente revertidas. Você vê, não são poucos, muitos episódios na Bíblia assim. Um deles, aquele episódio de Ezequias, quando Deus falou para Isaías, vai lá e fala para o rei Ezequias, assim diz o Senhor, põe em casa a sua ordem, porque morrerás, não viverás. Você vai morrer. Fala que ele vai morrer. Só que Ezequias, ele tinha um fundamento em Deus. Ele se quebrantou, chorou, Deus tratou com ele, não é? Ezequias teve uma conversa profunda com Deus. Aí Deus falou para Isaías, volta lá, fala com ele que não vai morrer mais não. Eu estou dando 15 anos de vida para ele. Por causa do relacionamento de Deus com Ezequias, ele mudou o curso da história. Inclusive o relógio de Acasa recuou a sombra, como sinal. É o que Joel fala: rasgai o vosso coração, não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. A mentalidade judaica, ela se fundamenta nessa lógica da mudança, do arrependimento, não é? Do quebrantamento. Outras duas mentalidades que eu acho que vale a pena a gente colocar em contraste, é a mentalidade subserviente e a mentalidade empreendedora. De forma geral, nos países subdesenvolvidos, que até acabam muitas vezes ficando refém de uma ditadura que envolve toda uma política internacional, não é? Mas o sistema educacional, político, é projetado para moldar a pessoa como um empregado. Como eu disse, veja bem, não me entenda mal, tá? Todo trabalho é sagrado, é digno. Mas nós estamos falando de mentalidades, Eu fiz uma faculdade, me lembro na época que eu estudei. Hoje, lógico, eu olho, a gente sabe avaliar as coisas, entender como funcionava o espírito da coisa. Mas o projeto educacional é esse. Você cumpre todo aquele currículo, você se esforça e tal, você se forma, não é? Tudo que você quer é ser empregado de uma grande empresa. Um emprego que vai te dar muita estabilidade. Obviamente que se você trabalha numa coisa que você gosta, vai ser uma bênção, filé mignon, não é? Mas nem sempre é o que acontece. Eu estou falando em termos de mentalidade, tá? Inclusive, na nossa cultura, desde cedo, porque nós temos, não é apenas uma página de dor na nossa história. Quando a gente pensa na escravidão, aqui no Brasil, foi em torno de 350 anos de escravidão. Uma história bem parecida com a história do povo de Israel no Egito. Então,
o trabalho ele foi associado ao castigo, não é? O trabalho foi associado ao castigo. E é o que a gente observa também em muitos outros capítulos da nossa história, não é? Esse modelo controlador praticado pelos colonizadores, os catequistas, as capitanias hereditárias, os coronéis, as multinacionais, é uma coisa mais de moldar a pessoa como um empregado. Não estou dizendo que é errado você ser um empregado, mas é uma questão de mentalidade que pode, em muitas situações, nos levar a uma vida medíocre. A pessoa se acomoda, está ali, vai trabalhar 35 anos, numa coisa que não gosta, pelo salário que ganha no final do mês, não é? Na expectativa de se aposentar. A mentalidade empreendedora, quando você pensa em países que a gente considera desenvolvidos, países do Ocidente, outro dia eu estava vendo até uma reportagem sobre a Inglaterra, no jardim de infância as crianças já estavam sendo estimuladas a discernir a sua vocação, no jardim de infância. Eu fiquei assim, impactado com aquela reportagem, não é? O trabalho é visto como algo realizante, não como um castigo. Ah, tenho que trabalhar. Não é um castigo. A liberdade com responsabilidade como sendo um valor fundamental para a vida. A pessoa estuda, sendo treinada para despertar o seu talento, a sua criatividade, rompendo novas fronteiras, onde as oportunidades são reais, palpáveis. Então essa pessoa, ela não aprende a ter um emprego, ela aprende a ter um trabalho. Você entende a diferença de emprego e trabalho? Ela aprende a ter um trabalho que a empolga, que a realiza. Aprende também como investir os seus recursos, principalmente o seu dinheiro. Ela não vai trabalhar por dinheiro, o dinheiro vai trabalhar para ela. O dinheiro deixa de ser o patrão e passa a ser o empregado. Ah, se eu tenho um emprego que me paga mais, eu saio desse e vou para aquele. Por quê? Porque o seu patrão é o dinheiro. Não quero julgar e dizer que isso é errado, porque tem uma lógica nisso também, ok? Mas quando você faz algo que te empolga, você acaba ganhando muito dinheiro, sabia? Quando você está no seu dom, quando você refina o seu dom, você destaca da média. E realmente, um dos prêmios da sabedoria são riquezas. Então a mentalidade empreendedora reforça a iniciativa, a criatividade, a ousadia, a fé. É a diferença entre emprego e trabalho. Então essas pessoas estão exercendo o seu dom de maneira apaixonada, com criatividade, inteligência, perspectiva. Então são questões que podem fazer toda a diferença na nossa qualidade de vida. Só para a gente fechar aqui, deixa eu analisar um texto com você. Eu acho interessante aquele texto lá em Lucas, no capítulo 13, quando a Bíblia fala sobre aquela mulher encurvada. É um negócio interessante, porque aquela mulher, ela não era cega. Inclusive Lucas, a maneira como ele narra é muito interessante. Ele já dá de cara um diagnóstico, fala que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Veja bem que aquilo era uma questão espiritual. Lucas era um homem da ciência, médico, não é? Se ela tivesse um problema que fosse orgânico, ele diria. Mas
como ele já conhecia toda a história, narrando, de cara ele já deu o diagnóstico, dizendo que a natureza do problema daquela mulher era espiritual. Ela tinha um espírito de enfermidade. E é interessante que Jesus então chega e cura aquela mulher, né? Ele cura aquela mulher. Sempre vai ter um religioso para se colocar na contramão daquilo que Jesus genuinamente está fazendo. Eles acharam ruim, que era sábado e tal. E Jesus então, ele estabelece esse diagnóstico, dizendo: olha, não convinha libertar essa filha de Abraão, que há 18 anos estava numa prisão de Satanás. Então, essa mulher era uma mulher encurvada, a Bíblia fala que ela não podia se endireitar. Ela estava constantemente olhando para o chão da sua vida. Se a estrutura espiritual está deformada, a focalização torna-se doentia. O problema dessa mulher era um problema de objetividade. E Satanás entra nisso. É muito comum hoje a gente ver pessoas na igreja assim. Pessoas mergulhadas na inferioridade, pessoas idolatrando os seus problemas, lambendo as suas feridas, pessoas que só ficam nelas mesmas. E isso é uma prisão de Satanás. Isso é uma prisão de Satanás. Isso é o princípio realmente da infelicidade. Porque o segredo da vida é amar. É levantar os olhos para as necessidades alheias. Esse é o segredo da vida. Quando Deus falou para a gente amar Ele sobre todas as coisas, ao nosso próximo como a nós mesmos, quando você ama a Deus e ao próximo, você não está fazendo um favor para Deus, você está fazendo um favor para você mesmo. Entendeu? Ele está te dando de bandeja o segredo da realização. Então é comum a gente ver pessoas encurvadas, a visão sem objetividade, o egoísmo, a visão encurvada para os próprios interesses, a crítica, a visão encurvada para as decepções, a autopiedade, a visão encurvada para as carências, a inferioridade, a visão encurvada para a própria incapacidade, a cobiça, a visão encurvada para os próprios desejos, a sensualidade, a visão encurvada para os próprios sentimentos. São tantas coisas que podem realmente tirar o foco da nossa visão. Esse encurvamento espiritual define a essência da idolatria. São focos doentios. E veja bem então que Jesus está tratando com essa mulher. E realmente numa dimensão espiritual. Eu sei que Jesus tem uma teologia aqui estranhíssima, que não bate com a nossa, porque ao mesmo tempo que ele reconhece essa mulher como sendo filha de Abraão, não é qualquer um que ele reconheceu como sendo filho de Abraão, quando os fariseus disseram: nós temos por pai a Abraão. Jesus falou: não, se Abraão fosse vosso pai, vocês fariam as obras de Abraão, mas vocês são homicidas, vocês são filhos do capeta. Mas essa mulher aqui, filha de Abraão, herdeira da fé. Agora, como é que pode uma filha de Abraão estar 18 anos numa prisão de Satanás? Rapaz, essa teologia de Jesus dá um nó na cabeça. É um negócio muito estranho. Na verdade, essa mulher representa uma igreja que está dentro da igreja. Essa é a realidade. Gente que perdeu a objetividade. E talvez esse é o grande ponto do conflito espiritual, porque Satanás sabe que o dia que você levantar sua cabeça e olhar firmemente, conhecendo o seu dom, para o seu propósito, você vai congelar o inferno. Rapaz, a nossa quantidade no Brasil é um atestado da baixa qualidade. Porque
Sinceramente, se nós fôssemos uma igreja objetiva, a gente já tinha virado esse mundo de cabeça para cima há muito tempo. Chegou até nós aqueles que têm alvoroçado o mundo. Paulo e Silas, dois caras. Um com Deus é maioria, dois é covardia. Né? É interessante como Jesus se aproxima dessa mulher. Vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, está livre da sua enfermidade. Pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Para ser objetivo, você tem que ser pessoal. Deus é totalmente sensível à nossa individualidade, Ele discerne os nossos relacionamentos, mas Ele é sensível à nossa individualidade, Ele enxerga a nossa cegueira, Ele discerne as nossas miopias, percebe com nitidez a nossa visão distorcida, e Jesus se dirigiu de maneira específica àquela mulher, ao seu problema. E esse texto registra o que eu chamo aqui os 4 toques da objetividade. Primeiro, o toque do olhar, vendo-a Jesus. Esse foi um momento profético na vida dessa mulher. Mesmo quando você não conseguindo ver objetivamente a Deus na sua história, Ele te vê. Ele te vê, vendo-a Jesus. Tudo começa com uma visão. Jesus teve a visão daquela mulher. Depois de 18 anos, sua vez chegou. Ela estava na hora certa, no lugar certo. Ainda que nós não podemos enxergar a Jesus, Ele nos enxerga. E não só nos enxerga, mas Ele também enxerga aquilo que nos impede de enxergá-lo. Vendo a Jesus, o toque do olhar. Quando Jesus estava sendo crucificado, a Bíblia fala que pessoas vendaram os olhos dele, porque era difícil olhar. Era difícil olhar dentro dos olhos de Jesus, o seu olhar. Toque do olhar. Quando ele olhou para Pedro, depois que Pedro traiu um olhar, Pedro desmontou. Toque do olhar. E fala assim: chamou-a a si. O toque do entendimento. Chamou-a a si. É o toque que nos tira da ignorância. Quando Jesus nos vê, Ele nos chama, Ele se aproxima e ao mesmo tempo nos atrai a Ele, que é o toque do entendimento. Explorou uma outra faculdade daquela mulher para libertá-la. Ela tinha dificuldade de olhar para Ele, mas podia ouvi-lo. O chamado de Deus pode até ser ignorado, porém jamais não entendido. Deus é um expert em comunicação, pode ter certeza disso. Aí vem o toque da palavra, disse-lhe o toque da palavra. E nós sabemos que aí está o poder criativo. Como é que Deus criou, chamou à existência todas as coisas que existem? Pela sua palavra. E disse Deus: haja luz e houve luz. Toque da palavra. Quando Jesus nos chama a si, Ele fala o que quer fazer. É o toque que restaura a fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Ele veio proclamar libertação aos cativos. Mulher, estás livre da sua enfermidade. Essa foi a palavra que desencadeou
encurvou a sua fé, derrubando toda a incredulidade, toda a falta de esperança. E o toque das mãos, pôs as mãos sobre ela. Quando Jesus fala conosco, também nos toca sobrenaturalmente. E o toque das mãos tem a ver com intimidade. É o toque do coração, da identificação. Quando uma cura é transmitida, algum poder será liberado. Jesus comunicou algo dele para ela, impartiu sua graça sobre a vida daquela mulher. Naquele momento, pela fé, no sacrifício que ainda ele faria, ele carregou sobre si a sua enfermidade e logo se endireitou e glorificava a Deus. Só para terminar, um outro episódio, o segundo toque, de cego a visionário. Tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa, e levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. Árvores que andam. Como é que ele estava vendo as pessoas? Como árvores que andam. Talvez Jesus não curou de uma só vez esse homem para enfatizar exatamente a importância da objetividade. E às vezes é importante a gente confessar, como esse homem também fez, que a nossa visão está desfocada. Senhor, eu até vejo, mas eu não estou no foco. A visão está dispersa. Eu não estou andando plenamente, não é, naquela trilha onde realmente os meus esforços estão concentrados. Projetos nascem de uma visão das pessoas dada por Deus. Objetividade é quando Jesus enxerga as necessidades das pessoas através dos nossos olhos espirituais. E é interessante quando a Bíblia fala que esse homem olhava firmemente. O olhar firme, isso é uma responsabilidade nossa, não é? Depois de Jesus impor as mãos novamente, esse homem precisou o quê? De olhar firme para ficar restabelecido. Começa a encarar com firmeza, com objetividade. Gente, isso daqui não é uma coisa que vai cair de paraquedas na sua vida, não. Isso demanda uma disciplina, um exercício de piedade. Porque nós somos muito tentados a pulverizar os nossos esforços. Olha para aqui, olha para lá, e quando vê, você está fazendo tudo menos o que Deus te mandou fazer. É aquela velha história de você se pegar fazendo a obra de Deus sem Deus. Olhando firmemente, ele ficou restabelecido. É assim que a visão vai ganhando objetividade. Esse é o poder do segundo toque. Os três aspectos da objetividade. A Bíblia fala assim: já via ao longe e distintamente a todos. Primeiro aspecto, ele via ao longe. A visão ganha profundidade. Quanto mais objetivo você é, mais profundo no propósito de Deus. Via ao longe. Quanto mais firme for a sua visão, mais longe, mais profundo você vai ver. Fala que ele também via distintamente, ou seja, a visão ganha discernimento.
Objetividade traz discernimento, via distintamente. Quanto mais firme for a sua visão, mais detalhes você vai conseguir perceber. E fala assim, terceiro aspecto, via a todos. A visão ganha consciência das pessoas. Quanto mais firme for a sua visão, mais pessoas você vai enxergar e mais você vai compreender em Deus as necessidades dessas pessoas. É o princípio da compaixão. A pergunta certa não é quantos países você já foi, mas quantos povos você já alcançou. Deus não olha para a humanidade como países. Ele olha como povos, pessoas. Via ao longe, distintamente e a todos. Objetividade. Objetividade. Curva a sua cabeça, amém? Senhor, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. O Senhor conhece as nossas vidas, a nossa história, o nosso percurso. O Senhor conhece. E eu te louvo porque o Senhor está levantando uma geração profética, objetiva, gente que sabe onde quer chegar, gente que anda no rastro do Espírito Santo. O Senhor está levantando essa geração. Pessoas que não vão viver futilmente, gente que não vai desperdiçar a sua vida e a sua história, mas pessoas que vão viver de fato para a sua glória. Deus, e eu oro que o Senhor possa realmente nos despertar, que o Senhor possa nos levar nessa plataforma de maturidade, onde nós vamos viver objetivamente, concretizando, realizando aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Como Jesus disse ao Pai: glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Senhor te abençoe.